aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode vir, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez que nós estamos juntos, reunidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para louvar e glorificar o teu santo nome. Obrigado por aqueles que trouxeste daqui através do Santo Espírito, porque tu tens uma mensagem para os corações aqui presentes, Senhor. Que nós possamos honrar e glorificar a Ti, te adorando em Espírito e em verdade. Nos dá, Senhor amado, condições para falar das tuas belezas, Senhor, que são imensuráveis. Em Cristo Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Bem, meus amados irmãos, o texto que nós estamos tentando estudar um pouquinho relaciona-se com luz. Tudo que vocês já viram através de filmes, através de propagandas, é tudo em relação a essas palavrinhas aqui chamadas luz, aonde as pessoas são fascinadas, mesmo dentro do reino animal, como nós chamamos também os insetos, são feitas armadilhas à base de luz, porque eles são atraídos pela luz, pelas luzes, assim também como nós. E nesse contexto todo de luz, existem pessoas que colocam, vamos dizer assim, os acontecimentos bíblicos como se fossem os objetos voadores não identificados. Como todo disco voador que eles chamam, sempre tem aquelas luzes. Ou até mesmo os seres extraterrestres emitem suas luzes, mas eles não sabem, nada sabem, de que são anjos caídos, como também as hostes celestiais do seu Deus Todo-Poderoso. No fundo, de verdade, poderia até ser, porque eles são extraterrestres, eles não são da Terra. Estão entendendo? Mas eles confundem tudo e terminam se distanciando de Deus. Mas aqui a palavra de Deus diz assim: aquele que tem ele só a imortalidade, ninguém mais, só Deus é quem tem essa imortalidade. E aonde é que ele habita? Na luz inacessível. Mas graças a Deus que nós temos agora acesso ao Pai por intermédio de quem? O Senhor Jesus Cristo. E ele se intitulou também da seguinte forma: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda ou andará em trevas. Então essa luz inacessível foi aberta por intermédio de quem? O Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, a qual nenhum dos homens viu nem pode ver. Lembram-se de Moisés, quando esteve 40 dias e 40 noites com o seu Deus Todo-Poderoso. Quando ele desceu, o seu rosto estava resplandecente, porque ele estava próximo da luz, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não como um ser inanimado, como essa luz que nós conhecemos, mas um Deus totalmente glorioso que nós vamos ver agora. E porque ele tem essa sua imortalidade e habita numa luz inacessível, a ele seja dado o quê? Honra e poder sempre eterno. Que nós encontramos no livro de Daniel essa expressão do rei Nabucodonosor. E aqui ela se torna realmente sempre eterno, o Deus Todo-Poderoso. No início de tudo, nós não podemos imaginar na nossa compreensão, em nossa compreensão, como seria Deus, como é Deus. Nós utilizamos alguns exemplos que são, vamos dizer assim, do nosso conhecimento, para dizer a mão de Deus, para dizer como as pessoas também interpretam errado, Deus se arrependeu, como se Deus fosse humano. São essas expressões que são colocadas para que a gente tente compreender quem é esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus maravilhoso, a qual todos nós vamos prestar contas um dia. Os que são salvos em Cristo e os que não são salvos em Cristo. Aqueles que são salvos em Cristo no tribunal de Cristo, e os que não são salvos em Cristo Jesus no trono branco. Então nós temos o seguinte: e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz. E fez Deus o quê? Separação entre luz, entre a luz e as trevas. Encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 4.
Como foi que Deus formou essa luz? E que luz é essa? Nós bem conhecemos da seguinte forma: através da sua palavra. E quem é a palavra de Deus? O verso, a palavra, quem é? O Senhor Jesus Cristo, que também se coloca como a luz desse mundo. Só pela palavra de Deus. Deus não precisa, vamos chamar assim por enquanto, dos seres humanos. Deus, ele não é passado, Deus não é futuro, Deus é o eterno presente. Para ele sabe de todas as coisas. Por exemplo, todos os pensamentos que estão surgindo agora nas nossas mentes, Deus conhece. Tudo que está sendo levado aqui. E de todo mundo ao mesmo tempo, Deus está vendo de todos. Ele sabe aquele que quer adorar e o que não quer adorar. Ele sabe aquele que quer conhecimento e aquele que não quer conhecer. Ele sabe aquele que quer deixar a sua vida pecaminosa e aquele também que não quer. Entende? Nesse mesmo momento, ele passa e processa, se me perdoe, todos esses dados. Tá bom? Então, pela sua palavra, ele diz: haja luz. E foi que houve? Luz. Por quê? Porque Deus é todo poderoso. Por que foi que Deus mandou criar a luz? Porque, será que ele não pode habitar nas trevas? Será que Deus, me perdoe, teria medo de estar nas trevas? Claro que não. O que é trevas? É a ausência da luz. Então, Deus, quando criou, ele disse: haja luz, houve luz. E olha só o que diz a palavra de Deus. E viu Deus que era boa a luz. Então, quando Deus cria as coisas, Deus cria de uma forma magnífica, de uma forma maravilhosa. Qual o propósito hoje de Deus em tua vida? De cada um que estamos aqui? Será que nós poderíamos chegar até a luz de Deus hoje? Ou você se envergonharia? Se nós apagássemos todas as lâmpadas, poderia entrar alguém aqui sujo. Talvez a gente sentisse pelo cheiro, mas se não tivesse odor, nós não poderíamos perceber que a pessoa estaria suja, ou qualquer objeto que estaria sujo. Quando é que nós poderíamos perceber? Trazendo para a luz. Por isso que o Senhor Jesus disse: eu sou a luz desse mundo. Quem me segue não anda em trevas. Então Deus viu que a luz era boa. Mas Deus não só fez isso. Quando ele criou a luz, a primeira coisa em seguida foi separação. E por que Deus fez essa separação entre luz e trevas? O que a palavra de Deus quer nos ensinar? Qual a mensagem que Deus quer transmitir sobre separação? Quando mais à frente nós vamos ver que não existe a mesma coisa. Hoje o mundo tem um discurso que é belíssimo. Hoje o mundo traz um discurso que é maravilhoso. Deixar as diferenças de lado. Nós não podemos mais fazer separação. Temos que estar sempre unidos. Vocês se lembram quando foi na palavra de Deus que as pessoas disseram que iam ficar todos unidos e iam construir uma torre? E o que Deus fez? Separação. Então Deus separa o que é luz e Deus separa o que é trevas. E por que Deus faz isso? Se ficou interrogação. Deus pode habitar nas trevas? Não. O irmão Samuel, por favor. Clique. Obrigado, irmão Samuel. Então, Deus pode habitar nas trevas. Vejamos o seguinte, mas antes nós vamos ver isso. Olha só, no Salmo 139, versículo 12, existe essa grande verdade. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. O salmista falando. Se eu chegar à noite e me esconder de Deus, porque na nossa consciência nós sabemos que Deus é puro e santo e que as nossas obras fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, se eu disser que as trevas vão me encobrir, o que vai ocorrer? A noite é o quê? Luz. Entende isso?
quem pode se esconder de Deus, ou esconder-se de Deus? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15:3. Mas ainda tem, nem ainda as trevas mais densas, mais escuras, me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, porque as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Por quê? Porque Deus é Deus e o resto é resto. Deus, ele é autossuficiente. Deus é todo poderoso. Trevas, luz, para ele é a mesma coisa. Ele subsiste eternamente. Ele é altamente poderoso. Então essas trevas e a luz são para ele a mesma coisa, totalmente poderoso. Então, se trevas e luz é a mesma coisa, por que ele fez separação? É isso a grande pergunta que nós temos para ser feita. Então, Deus, ele tem seus propósitos. Vamos para o próximo slide de novo, Samuel. Pronto, obrigado. Então, nós temos em relação a luzes, eu vou pegar alguns versículos na Bíblia, tem assim, o Pai das luzes, Tiago 1,15. Como é intitulado? Quem é o Pai das luzes? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Do alto, descendo de quem? Quem? O Pai das luzes, em quem não há nem sombra de variação. Mais uma vez é comprovado, Deus é Deus e você. Certa vez eu li, parece que num carro, que assim, Deus sem você porque você é Deus, você sem Deus é o quê? Essa é a grande verdade também vamos dizer assim, da Bíblia. Então, toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem do Pai das luzes. Deus é considerado o Pai das luzes. Por que Deus é considerado o Pai das luzes? O que é que ele tem de maravilhoso? Lembrando no primeiro que nós temos, Deus diz, haja luz, e houve luz. Ele tem o poder de criar luz. Ele tem o poder de separar o que é luz e o que é trevas. E quem desejou ter esse poder? Satanás. Não é? O que significa o nome Satanás? Adversário. Muito bem. Certo? É o inimigo de nossas almas. Mas qual o nome que ele tinha antes? Era chamado de Lúcifer. E Lúcifer significa o quê? Anjo de luz. Então Deus criou um anjo de luz. E esse anjo de luz cresceu os olhos, como a gente gosta de chamar. E esse anjo de luz observou que esse ser todo-poderoso, ele tem tanto poder, mas tanto poder que só pela palavra dele as coisas acontecem. Como eu estava dizendo ontem à noite, todos vocês já viram uma coisa chamada desenho animado. Nem que seja com seus netinhos, já viram com seus filhos, ou até mesmo na infância. Vocês já viram em desenho animado, por exemplo, uma mesa, uma cadeira, criar vida? Alguém já viu daqui ou não? Já viu? Muito bem, só a irmã Bebel. Muito bem, irmão. Tá certo? A irmã também já viu? Todos nós já vimos em desenhos uma cadeira criar vida. De onde é que veio essa ideia? Vocês sabem? É inspirado no pai da mentira. Ele percebe que Deus faz essas coisas e ele quer transmitir para o homem também o poder de fazer isso. Não foi essa a proposta para Eva? No dia que você comer o fruto, os seus olhos se abrirão e serão como Deus. Foi essa a proposta que ele colocou para Eva. Porque uma proposta que ele correu atrás e não conseguiu. Ele também queria criar luz e não pôde. Ele também queria criar um mundo e também não pode. E o que ele faz? Se aproveita do que Deus criou e tenta dominar o que Deus criou. E esta dominação é feita através daquelas maravilhas que Deus criou. Porque nós somos criados para o louvor da sua glória. A glória de Deus. Então, Satanás, ele tenta, mas ele não consegue. Outra coisa também que nós vemos muito no desenho animado,
que eu falei ontem, Papaléguas. Papaléguas e o coiote. Quantas vezes aquele coiote já morreu? Quer dizer, era para ter morrido. Muitas vezes, né? Daquele penhasco no seio, como ele consegue. Mas, isso. Mas é uma outra, e outros desenhos tem por aí, mas é uma outra, vamos dizer assim, mensagem que é passada de que nós podemos ser imortais como Deus é, aquele que tem imortalidade, que habita na luz inacessível. Então é uma outra parte que é feita, que também o inimigo tenta inculcar em nossas mentes. Então, o Pai das luzes, ele não tem mudança, ele nem tem sombra de variação. Será que nós somos filhos da luz? O que seria filhos da luz? Para quem frequentou ou frequenta ou já viu a parte do espiritismo, é muito focado, porque você vai ser um espírito evoluído, você é um espírito de luz. Então, tenta imitar o inimigo e nós vamos ver o porquê mais à frente. Então, mais na palavra de Deus, que é a pura verdade, ela diz o seguinte, filhos da luz, só 4 vezes é mencionado que nós somos filhos da luz. Lucas, no capítulo 16, versículo 8, o Senhor Jesus falando, João 12, 36, o Senhor Jesus falando, o irmão Paulo falando em Efésios 5, 8 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. E eu transcrevi para cá, porque todos nós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. O que nós devemos fazer com as obras das trevas? E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Mas antes, eu gosto mais na minha tradução, condenai-as. É mais forte do que você está reprovado. Você está condenado como homem que está. Então, o que nós temos de comunicação com essas obras das trevas? O que nós temos a ver com a separação? Que comunhão tem a luz com as trevas? Nós somos seres sociais, sem sombra de dúvida. Mas até que ponto as trevas lhe dominam? Até que ponto a luz tem que dominar as trevas? Como a irmã Meire falou, o que seria trevas? A ausência de luz. O que é luz? A ausência de trevas. Então, na nossa compreensão seria isso. E no nosso dia a dia, como seria? Então, o que nós temos em relação ainda à luz? O primeiro versículo trata-se esse aqui, Gênesis 1:3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Esse é o primeiro versículo que fala sobre luz. E o segundo, o último versículo é esse, Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, o Pai das luzes, aquele mesmo Deus maravilhoso que um dia você se rendeu a Ele. O mesmo Deus maravilhoso que um dia você diz assim, tome a minha vida, novela. O mesmo Deus maravilhoso que diz, eu vou dar o meu filho para morrer no seu lugar. Então, esse Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. Então, olha como é interessante. O último com o primeiro versículo. Qual a ligação que tem um com o outro? A ligação que nós temos é que tudo subsiste pela palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, pela mesma palavra, haja luz, aqui nós não precisamos mais de luz. Por quê? Quem é a nossa verdadeira luz? É isso que todos aqueles que não creem em Cristo como o único e suficiente Salvador vão sofrer. E muito. Sabe por quê? Porque vão estar distanciados do amor de Deus. Não experimentarão o amor de Deus. Ora, nós somos seres falhos. Quando a nossa mãe se afasta da gente sente muito. Por quê? E quando ela morre, na tradução mais comum que volta aí com o nosso que sempre vai abatar, nós sentimos uma falta imensa. Por quê? Porque a gente não sente mais aquele amor. Estou dizendo que os pais não vão ficar com raiva, porque a Bíblia diz mais assim, amor de mãe, né? Se a mãe esquecer dos seus filhos, eu não me esquecerei de ti. Então coloca o amor da mãe em si.
Imagine um Deus que Deus é amor, Deus também é luz, como diz em 1 João, ele coloca tanto amor como luz. Imagine então uma pessoa afastada desse Deus Todo-Poderoso. Já ocorreu muitas coisas na vida de cada um de nós que estamos presentes aqui. Se eu soubesse, eu tinha feito aquilo. Se eu soubesse, eu tinha tomado aquela decisão. Se eu soubesse, eu não teria feito isso. E quantas pessoas dissessem, se eu soubesse que o amor de Deus era tão assim, que Deus irradiava, que Deus me preenchia, que Deus era tudo em minha vida, eu teria aceitado Ele como meu Salvador. Hoje eu estou aqui, no lugar de trevas. Como o Senhor Jesus Cristo muito bem disse, de que aproveita o homem ganhar e perder a sua alma. Então, aqui nós temos o Senhor Deus é quem vai te iluminar. E isso é tão certo como o ar que nós respiramos. Quem vai te iluminar, irmão e irmã? Deus. Nós não precisamos de sol, não vamos nem precisar mais de lâmpada, não vamos precisar disso. Por quê? Porque Deus vai estar conosco, na sua essência, no seu poder, nos governando, porque nós vamos reinar para todo sempre. Então, quando se fala em luz, nós temos 303 vezes. Só que essas 303 vezes também inclui aquela parte que fala sobre, por exemplo, e uma mulher deu à luz, certo? Então, um pouco pequenininho, mas eu separei depois eu separo um dia. Mas dá 303 vezes. Sendo que no Antigo Testamento é referido 219 vezes. E no Novo Testamento 84 vezes sobre luz. Certo? Mas aqui tudo que fala sobre luz. Irmão, Samuel, por favor. Então, nessa saga toda, nessa luta, o que nós temos em 2 Coríntios 11:14? Está escrito, e não é maravilha porque o próprio Satanás se em um anjo de luz. Ele é nada mais nada menos do que um lobo transvestido em cordeiro. E é esse justamente que coloca na mente de cada um dúvidas. É o primeiro passo. Será que é verdade? Será que é assim? E depois da dúvida, tudo que não é de dúvida é pecado. Amém? Muito bem, irmãos. Tudo que não é de dúvida é pecado. Então, esse ser que quer imitar a Deus, que quer ter o mesmo poder de Deus, ele também, que é o anjo de luz caído, já perdeu essa sua forma, ele agora só pode ter transfigurar. Se quer se transfigurar, mudar de forma, assumir um papel que não é dele, é como um ator. Ele se transfigura em qualquer que ele quiser exercer aquele papel. Ele faz a mesma coisa, porque são multidões e mais multidões que estão seguindo a Cristo. Multidões. Por quê? Por causa disso aqui, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus, com letra minúscula, o Deus deste século, o Deus que os homens escolheram, ele faz o quê? Cega totalmente o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam o quê? A luz do Evangelho, a luz do Evangelho que transformou cada um de nós. A luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o inimigo, ele faz o quê? Ele cega. E não só ele, mas também outros estão seguindo e descendo de um penhasco. Não dá a expressão daqui, mas é pior que um penhasco. Se fosse um penhasco era bom, mas estava todo mundo só descendo um penhasco. Mas o local onde há trevas, ranger de dentes, quando o bicho não morre. Quando guiar, temor. Imagine, se é trevas, mas não existe luz, que é o fogo também que consome, como vai emitir a luz? Deus sabe como fazer. Até o nitrogênio não emite luz pequena, que é uma maravilha para nós seres humanos. Mas imagine você hoje nesse local. O que é que você daria para sair desse local? Imagine, experimente aí no seu pensamento, você no inferno, nesse momento. O que você daria para sair desse local? E nós somos filhos
filhos da luz. Andai como filhos da luz. Andar. Por quê? Porque nós somos embaixadores de Cristo. Aonde está a nossa pátria? Nos céus. E como nós estamos nos comportando? Como nós estamos andando? Nós estamos como uma lâmpada desce e foi descendo, ou às vezes a gente está como uma chaminha. Uma velhinha assim, se apaga, mas não se apaga. Se apaga, mas se apaga. Qual é o nome para apagar? O pisca-pisca muito bem também, irmã. Um pisca-pisca. Acende, opa, acendi, sou luz no sul, sou luz no sul. Como você está? Então nós temos que ser luz. Tá certo? Andar como filho da luz. Por quê? 2 Coríntios 6,14, você não pode nos prender ao jugo desigual. Luz e trevas é uma separação. Você não pode estar se caminhando, não, está sendo livrado embaixo do nordestino. Daqui a pouco, né? Coisa assim. Apoiado. Ótimo, irmão. Isso é uma bênção de Deus. Apoiado. Tá certo? Com quem é? Das trevas. Por quê? Com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a justiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nós somos seres sociais. Nós precisamos estar em comunicação uns com os outros. Mas você tem que medir a sua comunicação. Você tem que medir se as pessoas que não têm a Cristo como Salvador estão lhe dominando através dos seus costumes. Se elas estão levando você para cá não, porque você já é o salvo, mas se elas estão levando você para se afastar do seu Deus. Quanto tempo você passa na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não vem uma alma para Cristo? É um deserto árido. E é importante a luz. Vocês são o farol. Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Não se acende uma candeia e coloca onde? Debaixo do alqueire, mas em cima do velador. Para que alumie toda a casa. Entende isso? Como está a sua luz? Lembra daquele versículo que nós estávamos ontem, que fala lá do construção do tabernáculo? Nós temos que ver o quê? O candelabro. Mas o que é que mantinha a chama acesa? O azeite. O azeite é símbolo de quem? Do Espírito Santo. Então, se sua luz não está brilhando, é porque seu azeite, você está como aquelas virgens loucas, louquinha da cinza. Não está sendo uma prudente, porque a qualquer hora pode chegar o Salvador, ou a morte, um dos dois. Você está preparado? Louco, esta noite tu perdeu a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Então, nós temos, que comunhão você tem a luz com as trevas? Muitas pessoas fazem seus comércios e fazem uma sociedade, mas também tem um grande parte de amizade. Não que eles vão ficar excluídos, olhar para ele, vai filho do diabo. Não é isso. Entende? É você sério. Olha, vamos praticar isso? Não vamos, porque a palavra de Deus é contrária. Se eu fizer isso, eu estou indo contra a vontade de Deus. Irmão Samuel, deixa-me ver, irmã, antes da gente ler esse versículo, a irmã Bebel, localize aí Atos 26, irmã, por favor. Atos 26. Atos capítulo 26. Versículo 13. Leia, por favor. Ao meio-dia eu fiquei eu vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e juro que Fala sobre um homem que era cego espiritualmente. Tudo que ele fazia, ele pensava que estava fazendo para Deus, mas na realidade ele era um cego. Paulo, na conversão de Saulo, o que foi que apareceu a ele? E quem era?
do Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, a luz do mundo resplandeceu no coração que andava em trevas. Para quê? Qual foi o propósito da salvação de Saulo? Para que ele fosse testemunha entre os gentios, até os confins da terra. Então nós temos em João 4, eu fiquei só no Evangelho de João, porque João, ele tinha uma grande aproximação com o Senhor Jesus Cristo. Alguns chamam o discípulo do amor. Na hora da ceia, ele nunca estava encostado ao peito do nosso Salvador. E é aquele até que Pedro dizia, João, pergunta a ele, porque Pedro não tinha coragem, porque eles tinham essa intimidade. Então João disse que tocou e que viu na palavra, a palavra encarnada. João reconheceu e mostrou o Senhor Jesus Cristo nas suas cartas e no seu Evangelho como o próprio Filho de Deus. E o que ele descreve acerca do Filho de Deus em relação à luz? No versículo 1, capítulo 4, está escrito assim, ó, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz dos homens. Nele, no Senhor Jesus Cristo. No versículo 5, ele diz, ó, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Deus olha para o mundo, busca alguém que estejam buscando a Ele. Quantos foi que ele achou? Nenhum, ninguém. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram, e todos estavam cegos, e todos estavam andando em trevas e não sabiam. Todo mundo pensava que estavam num bom caminho. Há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. E ninguém compreendeu. Eles não compreendiam o que é a salvação em Cristo Jesus. Pensavam que tinham que praticar, fazer bem muito de coisa como eles perguntaram. Que obras queres que nós fazemos? A obra de Deus é esta, de criar naquele que Ele enviou. E ele diz ainda no capítulo versículo 9: ali estava a luz verdadeira, e não a que ilumina. Saberás que não transfigura em anjo de luz. A luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. O poder de Deus é infinitamente grande. Ele tem poder de salvar todo aquele que crê, independente de qualquer pecado que tenha cometido. Imagine que seja isso. Deus tem poder de salvar qualquer pessoa que crê, independente do pecado que venha cometer, ou que tenha cometido. Porque o poder é dele, está nele. Em João, no capítulo versículo 7, que eu tinha colocado aqui, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem. Crescem em quê? Cresce que existe, que não era necessário, meus amados, um caminho, que não era necessário uma humilhação de um Deus todo-poderoso. Mas Deus se humilhou, tomando a forma de homem, para fazer a paz com quem? Conosco. Fomos nós que buscamos a Ele para fazer a paz? Foi Ele que fez a paz conosco. João 1,8, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Muitas pessoas têm a sua luz. Quem era esse que não era ele a luz? João, o Batista. Muito bem. João era a luz, mas ele brilhava como a luz. E qual era a pregação de João? Um sermão gigantesco. Segundo a palavra de Deus, qual era? Arrependei-vos, porque está próximo do reino de Deus. Que reino de Deus é esse? O reino que tem aqui é de Herodes, não tem outro reino, mas é um reino espiritual. Como todos nós sempre almejamos o que é tangível, o que a gente pode compreender, o que a gente pode tocar. Entende? Mas o reino de Deus é o reino espiritual, e o reino de Deus está entre nós, e a gente não compreende muitas vezes. Por quê? Porque a igreja de Cristo é essa daqui, ó. Nós somos parte do corpo de Cristo. O reino de Deus está entre nós. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo mundo que não ouve. Eu me refiro a aqui.
Fica na sequência. Próximo, por favor, irmão Samuel. João 3,19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram. Está explicado que as pessoas não querem, né, crer em Cristo Jesus como Salvador. Porque, como é a luz, vai revelar que você é uma pessoa má. E a gente não quer dizer que nós somos mauzinhos. A gente quer sempre pensar que nós somos bonzinhos. Então, em João 3,20 diz: porque todo aquele que faz o mal odeia, agora aqui é bom, odeia a luz. Não pense que o mundo os ama. Não pense que aquelas pessoas que são achegadinhas a vocês os amam. Porque sobre elas tem o poder de Satanás. E ele detesta. E ele odeia. Você é aquela pessoa maravilhosinha que está ao seu lado, mas se não tiver um coração transformado pelo Senhor Jesus Cristo, ela está sempre olhando os seus erros para lhe acusar. Ela está sempre empurrando para o erro, para se divertir as suas culpas. Mas a gente pensa que ele funciona. Na idade não. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, e quem é a verdade? Eu sou o caminho, é a verdade. Eu sou Jesus Cristo. Quem pratica, quem que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E eu amarei, e meu Pai também amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. É você uma morada ou não? O seu Deus, que é poderoso. Ou você já o despejou? Já deu ordem de despejo? Muitas vezes, no novo convertido, o Senhor aceita o Senhor como meu Salvador, leva o meu coração. E depois, mais à frente, ele ordem de despejo. Quem manda agora a minha vida sou eu. Tem que ter muito cuidado. Certo? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Porque todas as boas obras que foi preparou Deus para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. Nem as boas obras somos nós que fazemos, mas foram preparadas. Deus deu para que a gente ande nelas. Foi Deus que preparou. Em João 5,35, ele era a candeia que ardia no mial, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Retratando João. João, ele ardia, iluminava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a luz de João. Porque vós sois filhos da luz. João também. João 8,12. Falou-nos, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu, ninguém mais, sou eu. E quem quiser, eu vou continuar. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em caminhos. Não andamos em trevas, mas terá a luz. Olha a grande diferença agora. Luz. Luz de quem? Da vida. Tem grande diferença. Vida em abundância. Vida eterna. É o que todo mundo quer. Pode prestar atenção. Muitas pessoas buscam fonte da juventude. Muitas pessoas tentam se cuidar. Muitas pessoas tentam um elixir não sei das quantas em busca de ter vida eterna. Mas só a vida é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. João 9,5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O mundo tem luz? Tem. É o Senhor Jesus Cristo. Agora ficou quem? Nós. Por favor, irmão Samuel. João, não está terminando. Vou mais rápido agora. João 11,9. Jesus respondeu: não há 12 horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Esse é o ponto para ser usado também no evangelismo. Certo? Geralmente eu digo pessoal: olha, se você for para a rodoviária, para fazer sua viagem, se você for de dia, você acerta. De noite, colocando uma vida, dando umas 3 rodadas, você acerta quando vai. Não sabe nem para onde vai. Entenderam? Então, se você morrer hoje, quando é que você vai? A pessoa que está na luz diz: vou para o céu, pela misericórdia de Deus, porque está na luz, ela sabe para onde está indo. Mas quem está em trevas? Quando você morrer hoje, quando você vai? Não sei. Por quê? Porque está em trevas. Disse por Jesus: a luz ainda está convosco por um. Agora aqui, ó. Agora aqui é um pouquinho. Mas eu não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai e vos dará outro Consolador. Para a gente, para os discípulos, foi duro escutar isso aqui, ó.
Porque eles estavam tão adaptados, andavam com os Jesus Cristo, tirando Judas, né? Tinha um amor, uma comunhão tão grande que por um pouco de tempo, quando ele foi levado. Mas não nos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai e nos dará outro Consolador para o Espírito Santo. Andar enquanto temos luz, para que as trevas nos não evitar. Então quer dizer que as trevas podem me apanhar? Quer dizer que eu posso perder a salvação? Não é isso. A salvação ela é confiada em Cristo Jesus. A salvação depende do que ele fez. O sacrifício dele foi completo. Aqui, as trevas no apanho é quando você começa com muitas tribulações. Porque você foi se afastando de Deus. Deus não se afasta de você, mas você vai se afastando dele. E começa a vir provações e mais provações na sua vida. Para que você olhe e volte para o nosso Deus que é rico em perdoar. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Que era aquele outro versículo que nós estávamos lendo. João 12,36. Enquanto temos luz, crede na luz para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus e entre nós se escondeu deles. João 12,46. Eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Sai das trevas, seja transportado das trevas para o reino do seu amor. Moçoel? Obrigado. Segundo Coríntios 4,6, só faltam mais dois para a gente finalizar. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento, agora estou mais no objetivo, para o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E o resto é? A nossa vidinha é assim, mas o papo glorioso será legal. Iluminação do conhecimento da glória de Deus. Nós vamos conhecer quem é o nosso Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos no escolinho, aprendendo a conviver com Deus Espírito Santo. De vez por outra a gente reprovar. Aí volta, reprova, volta, até a gente aprender o conhecimento. Meu povo perece por falta de conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Certo? Aí depois como vai ser a nossa saída. Mas na face do Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Isso pode até que eu gostei, mas não posso falar das imagens. Vamos para cá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua. Por isso que eu falei com você, irmão Marcos. Só uma canção do mundo, tá bom? Isso aqui é oração. Muito bem. Cuidado para não passar aqui. Quer dizer, irmão Samuel. Mas vós sois a geração eleita, todos nós conhecemos, você é um sacerdócio real, você é uma nação santa, você é um povo adquirido. Para que o quê? Não. Não. Para que você o quê? Não. Se você está no céu, como é que você está lendo? Aqui, ó, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que engordeis. Não é isso que a gente está lendo? Porque a partir do momento que eu estou aprendendo, eu estou transmitindo, eu vou engordando. Foi isso que a gente hoje pela manhã, estavam falando. Eu só engordando, me alimentando da palavra, mas não estou transmitindo para ninguém. Mas a palavra diz que o quê? Você deve anunciar. E o que eu vou anunciar? A virtude, o amor, o caráter, a firmeza da sua palavra, o seu poder, que é sempre eterno. Tá certo? Anuncie isso, que existe reconciliação, que Deus está em busca de um coração contrito para salvá-lo. Transformar um coração de pedra em um coração de carne. Uma operação maravilhosa que Deus faz. Por quê? Porque Ele te chamou da onde? Onde tu estava, irmão vosso? Mergulhado em trevas, naquele rock and roll. Não precisa nem do rock and roll, mas já estava em trevas também. Para onde? Para a sua maravilhosa luz. Por isso você é chamado filho da luz. Luz nas minhas trevas. Esse versículo também é bonito. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada. E o Senhor ilumina as minhas trevas. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 9. Samuel. Então isso aqui ficou um pouquinho meu foco. Mas quando você vai anunciar, preste atenção.
Massacre contra cristãos na Nigéria. Jesus disse sobre isso, olha o tanto de cristãos mortos. Aqui também é na Nigéria. Certo? Você é o quê? Nascido de novo, você é cristão. Passa. Bom, isso é atual. Né? Olha aqui, uma igrejinha. Eles entram e fazem isso. Não estão nem aí. O mundo nos odeia realmente. E a gente está bem tranquilo aqui. Né? Agora eu quero ver uma percepção dessa. Quem é nascido de novo ou não. Você é nascido de novo? Nascido de novo? O que é isso? Não sei não. Você aceitou Cristo como Salvador? Cristo existe. Aí ele faz carreira, estava com uma palavra. Agora quem aceitou Cristo como Salvador? Não, sou. Nasci de novo. Então está aqui, ó. Olha só. Vai para a fossa, para as fezes. Teve um apóstolo também que foi colocado. Um apóstolo não, um profeta que foi colocado. Muito bem. A agricultura, agora estou melhor. Ah, quem se vai. Olha só esse rapaz. Fica aqui, você vai ver. Você é cristão, é? Sou, então pronto. Fezes. E o balde joga em cima dele para dar um banho. Negue Cristo. Você sabe que era o apóstolo, na época do primeiro apóstolo, já muito fazer isso? Por blasfemar de Deus? Como é o nome dele? Paulo. Muitas vezes eu aprendi a blasfemar, entrava nas casas, arrastava para prisões. Por quê? Porque vivia sério em trevas. Quantas vezes a gente já falou dos bólios? Quantas vezes nós não falamos daqueles crentes? Aqueles crentes que incomodam demais, com esse negócio de Jesus é quem salva. Mas a gente nem sabia, porque nós éramos sérios. Hoje em dia a gente compreende, porque fulano insistia tanto, aceito Cristo como Salvador. Olha, foi na cruz, ouvi. E a gente nem quer mais. Né? Vencendo com Jesus. Aqueles maravilhosos. Mas está aqui, ó. Olha só. Aqui são os missionários colocados na Coreia do Norte. Vai para o murinho. Você crê em Cristo? Crê. Então vai se encontrar com ele agora. Pá! Vai. E a gente crê tudo aqui, né? Podendo pregar o evangelho, mas e braço cruzado? Não. Oração falsa, procura com a salvação. E aqui está o prêmio, né? Uma cabeçazinha degolada de outra pessoa. Mas não só foi aquele jovem escrito. São todos aqueles que pregam realmente o evangelho. Eu acho bonito alguém que quer ir para um outro país pregar. Mas a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 1, assim, recebereis muito poder, recebereis um testemunho aonde? Alimento na sua casa, no seu bairro. E a gente faz isso. A gente não, eu quero ser missionário lá na Guiné-Bissau. Ele chamou para Guiné-Bissau e o vizinho morrendo. Mas é bonito, né? Você ser missionário, sei lá onde. Se você quer ser missionário, começa aí, faça um ciclo e comece assim, de alcance. Vou começar por aqui. Aí depois Deus dá um pouquinho. João 15, 18, 19. Olha só, não é Sueli, mas é o próprio Deus. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro que a vós, me odiou a mim. O mundo odeia os Jesus Cristo. Só eu tomo o livro de Jesus, confessa, detesta ele, odeia, e odiou a mim. Se vós fosses do aonde? O mundo faria o quê? Que amaria. Ou seja, que era assim, o mundo que amaria, mas porque não sois do mundo, antes eu vos. Olha como é bonito. Antes eu vos. Você é um escolhido por Deus. Não foi vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi e vos amei, para que vades e deis o vosso fruto permaneça. Não é aqueles frutos que degeneram, não. O fruto permanece. Antes eu vos escolhi o mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Será que esses funcionários que chamam de Deus? Não pense que o mundo te ama, que o mundo te trata bem, que se veste melhor. O mundo te odeia quando fala do nome do Senhor Jesus Cristo. Comece a falar do nome do Senhor Jesus Cristo no trabalho, na universidade, em qualquer canto, nos 4 cantos da terra, para você ver como as pessoas vão começar a olhar você diferente. Se você ficar caladinho, o mundo lhe trata, o seu cabelo, pode ser mais bonito. E se você quer a pessoa mais legal do mundo, eu gosto tanto desse irmão Marcos, porque ele não fala nem do nome de Cristo. Ele é crente, mas ele não fala o nome de Cristo. Já esse irmão dele, esse meu vizinho, na testemunha, Deus me deu queria que essa mulher fosse embora, porque só fala disso de Jesus Cristo. Isso é uma peste, uma glória de Deus.
é assim como Deus, é assim como para cada um de nós, mas é uma realidade. Então, próximo consuelo, para finalizar. Então, acho muito interessante essa parte. Foi por si, certo? Não só o sacrifício na cruz do Calvário. Não é bem o Jesus que fez esse cabelo, etc. Isso aí fica por estudo, certo? Mas por enquanto essa gravura aqui não é sobre Jesus que está gravando, certo? Mas todo esse sacrifício foi por quem? E o que é que você está fazendo por ele? Não. Passar por Deus, ouro, peça para salvação, treino folhecido, muito bom. Das crianças aqui na frente. Vocês estão fazendo isso. Certo? Então nós temos aqui, ó. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos já morreu, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa, Raquel, Kézia e Samuel, serviremos ao Senhor. Josué 24. A quem você está servindo? Você está servindo a um Deus? Você está nos Deus dos amores? Ou você está servindo ao Pai das luzes, ao Deus poderoso? Você tem que decidir hoje. Decisão não é só para descrito, não. A gente sempre está mal acostumado. Vamos ter a decisão do descrito. Vamos orar para uma pessoa aceitar Cristo como Salvador. O que você já aceitou? Ele também quer ser Senhor da sua vida. Você já se decidiu? Ou você quer dar ordem do desprezo? Fica a critério de vocês. Porém, em minha casa, espero, serviremos ao Senhor. Então, nós vamos orar agora, chamar a minha família, agora Samuel, Raquel e Kézia. A gente vamos orar para a gente procurar melhorar a nossa vida financeira nada boa, né? Graças a Deus, tá certo? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, pedir perdão pela nossa forma de andar, de conduta. Nós queremos reconhecer a Tua soberania em nossas vidas. Nós queremos que o nosso lar, Senhor amado, seja um lar que não glorifique o Teu santo nome. Sabemos que o inimigo vai espernear, vai querer fazer contribuir com Raquel, com os filhos, ou vice-versa, Senhor amado, para que tenha os avanços. Mas como diz a Tua palavra, o anjo do Senhor está acampado ao redor daqueles que não o temem. Que o Senhor nos livre, Deus vai comer o inimigo amado, mas não só a nossa família, mas também todas as famílias aqui representadas, para que nós possamos crescer na Tua graça e reconhecer o Deus maravilhoso, Deus grandioso que o Senhor é. Então, toma em Tuas mãos a Samuel, a Kézia, a Raquel e também a mim, Senhor, para que a gente possa perceber e também naquele local onde nós estamos morando, sermos luz, Senhor amado, para aqueles nossos vizinhos e ganhamos pessoas para o Teu santo e glorioso reino. Seja também por essa igreja, que ela seja luz a quem está presente, Senhor, para que outras pessoas vejam que o Senhor Jesus Cristo é o único digno de toda honra e toda glória. E aqueles que estão cegos, Senhor amado, possam ser curados dessa cegueira espiritual pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E tenham assim os joelhos proclamar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E é por ele, para ele, eu posso dar toda a honra e toda a glória do Senhor Jesus Cristo, que peço a Deus. Amém. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma.